Olá! Adolescente de 13 anos é preso no estado de Washington. Turista inglesa é presa após tentar levar criança de 4 anos do aeroporto de Miami. Casa Branca sinaliza possível uso de medidas econômicas ou militares se Bolsonaro for condenado. Estados Unidos mobilizam até 600 advogados militares para atuar como juízes de imigração. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza o uso de etnia e idioma como fatores em abordagens do ICE. Arkansas mobiliza Guarda Nacional para apoiar operações do ICE. Eu sou Elisete Garcilaso, estamos começando mais um ConnectAcast. Um menino de 13 anos foi detido no condado de Pierce, no estado de Washington, após publicações ameaçadoras nas redes sociais levarem a uma operação urgente da polícia. Segundo o gabinete do xerife, as mensagens indicavam possível intenção de realizar um ataque, o que motivou a prisão imediata do jovem na madrugada de sábado em Parkland, região de Tacoma. Durante o cumprimento de mandado na residência, uma equipe da SWAT apreendeu 23 armas de fogo, diversas caixas de munição, carregadores totalmente municiados, alguns com inscrições que faziam referência a atiradores escolares, além de roupas e anotações compatíveis com a preparação de um ataque. Parte do armamento não tinha número de série, as chamadas Ghost Guns, e algumas peças aparentavam ter sido produzidas em impressora 3D, de acordo com as autoridades. Investigadores afirmam que o quarto do adolescente exibia sinais de fixação em massacres escolares com imagens e mensagens espalhadas pelo ambiente. Embora não tenha sido identificado um alvo específico, a polícia descreveu o cenário como pronto para uma deflagração de um ato violento e reforçou que a apreensão aconteceu a tempo de evitar uma tragédia. O jovem foi encaminhado a um centro de detenção juvenil em Tacoma e negou as acusações em audiência no Tribunal Juvenil. Ele responde por 5 delitos, entre eles ameaça de explosão ou dano à propriedade e 3 acusações de porte ilegal de arma de fogo. Do lado de fora do tribunal, os pais alegaram que tudo não passou de um mal-entendido. A mãe disse acreditar que as postagens tinham o objetivo de o filho parecer descolado entre colegas. O pai afirmou que o garoto não pretendia ferir ninguém. A polícia ressaltou que em Washington, a lei exige armazenamento seguro de armas fora do alcance de crianças. Até a manhã de terça-feira, nenhum adulto havia sido preso, mas o Ministério Público avalia se os responsáveis poderão ser acusados por armazenamento inadequado ou outros crimes. Os agentes também analisam celulares e computadores recolhidos para esclarecer eventuais alvos e a extensão do planejamento. Turista inglesa é presa após tentar levar criança de 4 anos no aeroporto de Miami. Uma turista do Reino Unido, identificada como Alvina Omissuri Agba, 23 anos de idade, foi detida no aeroporto internacional de Miami após tentar retirar à força um menino de 4 anos dos cuidados da mãe na área de inspeção de segurança. Conforme o relatório policial, a criança chorava quando Agba se aproximou dizendo que poderia ajudar a acalmá-la. Em seguida, pegou o menino nos braços, saiu da fila e começou a se afastar. Ao ser questionada pela mãe e por passageiros, afirmou que o garoto era seu. Testemunhas relataram que a suspeita envolveu braços e pernas ao redor da criança para tentar impedir que ela escapasse, iniciando um confronto físico. A funcionária Neilette Montano conseguiu retirar o menino dos braços da mulher e o abrigou atrás de um balcão, enquanto outros viajantes formaram uma barreira para impedir nova aproximação.
Águiba deixou o local, mas foi localizada e presa em outro ponto de checagem do aeroporto. Aos agentes, a britânica disse ter lembranças confusas do ocorrido e alegou ter agido por ordem divina, mencionando ainda que pensou em acalmar o menino ao ver uma parede com desenho de arco-íris. Águiba foi indiciada por interferência de custódia e 2 acusações de agressão. Ela permanece em Miami com fiança fixada em $3.500. As autoridades informaram que o menino saiu ileso e foi imediatamente devolvido à mãe. A Casa Branca sinaliza possível uso de medidas econômicas ou militares se Bolsonaro for condenado. A Casa Branca afirmou nesta última terça-feira, dia 9, que o presidente Donald Trump não hesitará em utilizar instrumentos econômicos ou, se necessário, meios militares para defender a liberdade de expressão no mundo, ao ser questionada sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A posição foi apresentada pela porta-voz Karoline Leavitt, que destacou tratar-se de uma prioridade do governo. Leavitt disse que a liberdade de expressão é a questão central do nosso tempo e lembrou que Washington já adotou medidas em relação ao Brasil. Segundo ela, não há novas ações anunciadas no momento, mas a Casa Branca acompanha o caso de perto. Bolsonaro e outros 7 réus, entre ex-ministros, ex-comandantes militares e assessores, respondem por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em caso de condenação máxima, as penas podem chegar a 43 anos de prisão. Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, já votou pela condenação de Bolsonaro e do grupo, que, segundo ele, integraria o núcleo central da articulação para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração da Casa Branca eleva a temperatura diplomática, enquanto o julgamento segue em Brasília. Estados Unidos mobilizam até 600 advogados militares para atuar como juízes de imigração e tentar zerar a fila recorde. O Departamento de Defesa autorizou o envio de até 600 advogados militares e civis para exercer de forma temporária funções de juiz de imigração. A decisão, tomada a pedido do Departamento de Justiça e aprovada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, busca aliviar um estoque superior a 3,5 milhões de processos pendentes nas cortes migratórias. Pelo cronograma, os primeiros 150 profissionais serão destacados nas próximas semanas, com mandatos de até 179 dias revogáveis. A medida integra a estratégia do governo Donald Trump de acelerar detenções e deportações, ampliando o uso de estruturas militares em apoio à política migratória. Entidades da área e especialistas em direito migratório reagiram com preocupação. Para esse grupo, a legislação de imigração é altamente técnica e humanitária, e a substituição emergencial por advogados militares pode comprometer o devido processo legal e a qualidade das decisões. As críticas se intensificaram diante da demissão recente de mais de 100 juízes civis de imigração, o que, para defensores de imigrantes, sinaliza uma tentativa de reconfigurar o funcionamento das cortes para acelerar deportações em massa. O governo, por sua vez, argumenta que a mobilização é uma resposta emergencial a um problema estrutural. O volume de casos explodiu com a alta nas detenções na fronteira
e o reforço da fiscalização interna em estados com grandes comunidades migrantes, sobrecarregando ainda mais o sistema. Embora a expectativa oficial seja agilizar milhares de julgamentos, especialistas alertam para riscos de decisões apressadas, com possibilidade de separação de famílias, deportações injustas e violações de direitos. Para eles, sem reforço estrutural e garantias de independência, a solução pode ganhar velocidade, mas perder justiça. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza uso de etnia e idioma como fatores em abordagens do ICE. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira, dia 8, que agentes de imigração podem considerar traços como aparência étnica e idioma falado entre os elementos que embaçam abordagens em locais públicos. A maioria conservadora reverteu entendimentos de instância inferiores e abriu espaço para a prática há anos questionadas por entidades de direitos civis. No voto vencedor, o juiz Brett Kavanaugh ressaltou que etnia isoladamente não sustentam a abordagem, mas reconheceu sua utilização como fator relevante dentro de um conjunto de circunstâncias. Por exemplo, em áreas onde há grande concentração de trabalhadores migrantes. Para críticos, na prática, a decisão institucionaliza o perfilamento racial, fragilizando a proteção da Quarta Emenda, que veda buscas e apreensões arbitrárias. Em disseno, a juíza Sonia Sotomayor afirmou que o país não deveria tolerar detenções baseadas no jeito de falar, no tom de pele ou na condição socioeconômica, ecoando relatos de cidadãos latinos abordados e até detidos mesmo com documentação em dia. A corte derrubou decisão do Nono Circuito, que havia barrado o uso de critérios como etnia e idioma por considerá-los inconstitucionais. Desta vez, os ministros não divulgaram um extenso detalhamento do mérito, o que reforçou críticas de que o judiciário vem ampliando margem para o executivo em temas de segurança e imigração. A decisão ocorre em meio à expansão das ações do ICE, que tem parcerias com xerifes e prisões locais para custear detidos. Contratos que pagam 70 a 110 dólares por dia por pessoa e que em algumas cidades já representam receitas milionárias. Entidades relatam condições degradantes em unidades contratadas, com queixas de spray de pimenta, isolamento prolongado e obstáculo ao acesso a advogados. Em abril, um jovem colombiano morreu por suicídio após semanas detido sem assistência jurídica adequada, segundo organizações que monitoram o sistema. Em Chicago, a recente operação Midway Blitz elevou o clima de apreensão em bairros latinos. Eventos foram cancelados, famílias reduziram deslocamentos e trabalhadores foram detidos em pontos de ônibus e áreas comerciais. Os números oficiais, porém, apontam queda de 32% nos homicídios e 21,6% nos crimes violentos até setembro de 2025, contrastando com o discurso de crise de segurança usado para justificar a intensificação das batidas. Para defensores de direitos civis, o novo entendimento da Suprema Corte normaliza a discriminação ao legitimar a aparência e o idioma como gatilhos para suspeita, afetando desproporcionalmente negros, latinos e trabalhadores de baixa renda. Já apoiadores da medida argumentam que ela oferece mais ferramentas para combater irregularidades e reforçar a fiscalização migratória. Com a decisão, a linha entre segurança pública e liberdades civis fica ainda mais tênue e o cotidiano de milhões de imigrantes e cidadãos de origem latina
mais vulnerável a abordagens seletivas. Arkansas mobiliza a Guarda Nacional para apoiar operações do ICE. A governadora Sarah Sanders apoiou o envio de militares da Guarda Nacional do Arkansas para dar suporte logístico a agentes federais de imigração em 4 pontos do estado. A missão, realizada sob o título 32, Comando Estadual de Financiamento Federal, prevê até 40 militares desarmados atuando no transporte de detidos, apoio a transferências e processamento administrativo. Pelo plano divulgado pelo gabinete da governadora, 18 militares serão destacados para Little Rock, 10 para Fort Smith, 10 para Fayetteville e 2 para Camp Robinson, onde darão apoio de comando e controle. Do total, 27 são da Guarda Aérea e 13 da Guarda do Exército. O DHS formalizou o pedido de apoio em 9 de maio e o Departamento de Defesa aprovou a assistência em 25 de julho, condicionada ao aval dos governadores. Sanders enquadrou a mobilização como parte do esforço estadual de endurecer a fiscalização migratória. Neste ano, ela sancionou a Lei de Defesa contra Criminosos Ilegais, que aumenta penas para imigrantes indocumentados condenados por novos crimes, amplia a proibição de cidades santuários para áreas não incorporadas e torna obrigatória a adesão de forças locais ao programa 287G, em cooperação com o ICE. O brigadeiro-general Chad Bridges, ajudante-geral do Arkansas, disse que as equipes estão prontas para prestar assistência administrativa e logística solicitada pelo Departamento de Segurança Interna, permitindo que os agentes federais foquem nas atividades fim. No pano de fundo, a fiscalização de imigração segue como prioridade do segundo mandato do presidente Donald Trump. Segundo dados federais citados pelo governo, as travessias ilegais na fronteira caíram para 8.300 em fevereiro, baixa de 94% em relação ao ano anterior, após a declaração de emergência nacional na fronteira no primeiro dia do novo governo. O anúncio não detalhou a duração da missão no Arkansas. O ICE definirá as funções específicas em cada local. DeSantis volta a defender porte aberto de armas na Flórida. O governador da Flórida, Ron DeSantis, reafirmou que assinará uma lei de porte aberto caso a legislatura estadual aprove a medida, reacendendo um tema que já fracassou em tentativas anteriores no estado. A proposta autorizaria que cidadãos portassem armas ostensivamente em locais públicos, além do porte velado já permitido. Eu assinaria. Digo isso há anos, declarou DeSantis, reconhecendo, porém, que o texto ainda não avançou nas comissões. O vice-governador Jay Collins endossou a iniciativa. Deveríamos ser um estado de porte aberto. Entre os apoiadores, o empresário Josh Araújo, proprietário de loja de armas, argumenta que o porte aberto pode inibir crimes e reforça a leitura constitucional. É um direito e não deve ser restringido. Ele admite possíveis impactos comerciais. Podemos perder receita, mas é a compensação pela nossa posição quanto à segunda emenda. Parlamentares alinhados ao governo também se manifestaram. A deputada estadual Gina Persons disse ter orgulho de defender os direitos dos proprietários de armas, cumpridores da lei,
e apoiar o objetivo de tornar a Flórida um santuário da Segunda Emenda. Do outro lado, moradores e jovens expressam preocupações com segurança. Para uma jovem, não há necessidade do porte ostensivo, se o porte velado já é uma opção. Outra citou a sequência de tiroteios em escolas e igrejas nos últimos anos. É preocupante. E um outro teme efeito contrário. Portar armas aumenta a paranoia entre todos e a violência, na minha opinião. Críticos também comparam um cenário a uma velha volta ao Velho Oeste, enquanto especialistas em segurança pública alertam para maior tensão em espaços públicos e desafios operacionais para forças policiais. Tentativas anteriores de aprovar o porte aberto não prosperaram na Flórida, mas o Palácio do Governo quer pautar o tema na sessão de 2026. Até lá, o debate deve se intensificar com audiências, análises técnicas e a disputa de narrativas entre direitos individuais e impactos na segurança coletiva. Por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora e a você que está me ouvindo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nos vemos numa próxima edição. Até mais!